Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala mais uma vez é o professor Kim. Vou trazer para vocês agora a segunda parte da aula sobre movimento retilíneo uniforme. Como eu falei na última aula, essa parte vai ser dedicada só aos gráficos, que são bem simples no que diz respeito ao MRU. Basicamente, a gente tem o gráfico da função horária. O gráfico da função horária, a gente falou na última aula, né, que o movimento ele é progressivo quando as posições ou o espaço do móvel aumenta, quando a velocidade é positiva. Então, olha só, aqui a gente consegue observar que conforme o tempo passa, a posição do objeto aumenta, ok? E conforme... uma outra coisa, né, é o seguinte, aquela fórmula que a gente viu, né, o S igual a S0 mais VT, a gente tem que lembrar que é uma função, ou seja, a posição varia com o tempo. E vocês devem ter estudado em matemática que o grau de uma função é definido pelo expoente da variável independente. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente sabe aqui que o S depende do T. Então, a potência a que o T está elevado vai dizer o grau da função. Por exemplo, aqui o T está elevado a 1. Então, é uma função de primeiro grau. E uma função de primeiro grau, o gráfico dela é uma reta inclinada, conforme a gente pode ver nesses dois exemplos aqui, tanto para o movimento progressivo quanto para o retrógrado. Então, para um MRU, o gráfico da função horária sempre vai ser uma reta inclinada. Ok? Se o gráfico não for uma reta inclinada, isso significa que o movimento que está sendo descrito ali não é um MRU. Ok? Então, como a gente viu aqui, ó, posição aumentando, velocidade positiva, então movimento progressivo. Então, se você vê um gráfico em que a linha que representa, a linha do gráfico, né, a curva, ela está aumentando, significa que a velocidade do objeto está positiva. Ok? E com relação ao movimento retrógrado, como a gente vê aqui, ó, a posição está diminuindo ao passar do tempo. Então, isso significa que a velocidade é negativa. Vale a mesma ideia, né? Então, é bem simples. Bom, eu vou falar aqui do gráfico da velocidade, mas não tem muito mistério, né? Como a velocidade não muda, o gráfico dela vai ser uma reta horizontal. Então, se a velocidade, o gráfico da velocidade for uma reta horizontal, significa que você tem um movimento uniforme. Eu não vou dizer que é um movimento retilíneo uniforme quando o gráfico é uma reta horizontal, porque, por exemplo, no movimento circular uniforme, o valor da velocidade sempre é o mesmo, mas o vetor velocidade não é sempre o mesmo. Então, a gente só tem que tomar esse cuidado aí, ok? Mas esse tipo de gráfico aqui também vai ser obtido no MRU. Então, aqui para uma velocidade positiva, no caso um movimento progressivo, e nesse caso aqui para um movimento retrógrado com velocidade negativa. O que interessa mais para a gente mesmo é o gráfico da posição, o gráfico que representa a função horária. Aqui a gente vai ver um exemplo aqui, ó. O exemplo diz assim: o gráfico a seguir representa a função horária do espaço de um móvel em trajetória retilínea e em movimento uniforme, ou seja, um movimento retilíneo uniforme. Com base nele, determine a velocidade e a função horária do espaço deste móvel. Então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, ó. Para a gente calcular a velocidade, a gente precisa usar isso aqui. Lembrando que ΔS é S menos S0. Então, vamos voltar aqui no gráfico agora. No gráfico, a gente tem uma posição inicial, esse cara aqui, ó. Como que a gente sabe que ele é a posição inicial? Porque ele é a posição quando o tempo é 0. E quando o tempo é 10 segundos, a posição dele é 250.
Então, a gente tem a posição final, posição inicial e o tempo. Então, a gente vai vir aqui ó, e vai botar 250 menos 50 dividido pelo tempo, que é 10. Então, isso aqui vai ficar 250 menos 50, 200 dividido por 10. Então, isso aqui vai dar 20. Deixa eu só ver se ele dá metro por segundo. Ok. Então, temos a velocidade. Se a gente tem a velocidade, ó, ele pede a função horária do espaço desse móvel. Então, a velocidade está aqui. A função horária, ó, é só a gente lembrar. Como que a gente escreve a função horária de um objeto? A gente só precisa desses dois valores, S0 e V. Então, S é igual. O S0 a gente já viu aqui antes, ó, já tinha até marcado. Vale 50. E a velocidade a gente acabou de descobrir, vale 20. Então, essa é a função horária descrita por esse gráfico que a gente viu aqui. Ok? Não tem muito mistério nesses exercícios de gráfico de MRU, não. É bem simples. Tá certo? Então, eu montei essa estrutura só por uma questão de método mesmo, de separar a parte de gráficos e a parte de teoria. Vai ser a mesma coisa para o MRUV, para o movimento com aceleração, né? Só que lá os gráficos vão ser mais gráficos e mais relevantes, né? Vão ser mais situações. Então é isso. Bom, pessoal, não se esqueça aí de dar like aí no vídeo, fiquem à vontade para compartilhar ele com seus colegas, amigos, com a sua família aí nas redes sociais. Podem botar aqui embaixo nos comentários qualquer dúvida, qualquer sugestão. Se eu tiver errado alguma coisa também pode botar aí que acontece. Sempre é um prazer ler todos os comentários e responder aqueles que for possível. E não se esqueça, é claro, de se inscrever no canal para ficar ligado nos próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e tchau!